E aí, família Lucnos, Jonatas Rocha por aqui. Nós estamos no acampamento da nossa igreja e temos a honra de receber o pastor Anderson Baldo, que é de Três Lagoas, ministrando aqui pra gente e agora no nosso canal. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Queria agradecer a oportunidade, né? Privilégio grande falar aí para esse público aí, né? Compartilhar um pouquinho das experiências, estar aqui com essa igreja linda, maravilhosa. Muito bom poder estar aqui. Amém. E pastor, eu queria que você ensinasse pra gente, porque a gente vê em Mateus uma construção que vai culminar no capítulo 28, Jesus dizendo, ide por todo mundo. O que o discípulo de Jesus precisa para receber esse ide? Quais são os processos que Deus ele trabalha em nós para que possamos estar prontos para isso? Olha, quando a gente olha para essa questão do preparar de Deus, né, o discipulado, é um assunto muito complexo, né? A gente poderia falar muitas coisas, mas inclusive essa questão do discipulado é uma coisa que Deus tem falado comigo nos últimos meses, né? E eu até tenho lido, procurado conhecer, saber mais um pouquinho de materiais que falam sobre isso, né? Porque o discipulado, ele é realmente, de fato, uma incumbência, né? Sim. E a gente vê, nessa busca desse conhecimento, a gente vai aprendendo muitas coisas, né, para a gente saber como é que faz também. E o que eu tenho aprendido é que a gente olha para o modelo chamado Jesus, né? Ele é a fonte, é o ponto de partida para todas as coisas, né? E quanto mais para a questão do discipulado, né? Ele, na sua caminhada aqui na Terra, em determinado tempo, escolheu alguns homens que a gente pode dizer que assim, estavam num estado bruto, né, para serem trabalhados. E a grande questão é que foram homens comuns como a gente. Sim. Eles só responderam positivamente ao chamado, né? E a gente entende que existem algumas questões que são fundamentais nesse trabalho de discipulado, né? Certo. E aí dentro dessas questões que a gente vê, né, a gente pode destacar, como a gente tem visto aqui no Retiro também, certo, né? Três questões fundamentais, né? A primeira delas, que a gente pode ter como indispensável, que é a base, que é o fundamento para todo o processo, vamos dizer assim, é que a gente precisa ter muito bem claro que Jesus é o fundamento da missão. Show. Né? A obra, ela só existe por causa de Cristo. Né? Alguém já disse assim que o ponto alto da obra de Deus pela humanidade foi Jesus morrendo na cruz. É Cristo. É Cristo, né? Então, esse mesmo Jesus é que é o fundamento para nós, é o ponto de partida, é o pilar de sustentação básica, né? E a gente nunca pode esquecer disso, né? Certo. Outro ponto fundamental também que a gente precisa entender é que para Deus é muito mais importante quem a gente é de fato do que aquilo que a gente faz para Ele. Sensacional. Prioritariamente falando, essa sequência. A gente precisa se preocupar primordialmente em quem nós somos, né? Será que nós somos essas pessoas que são conhecidas por Jesus como discípulos deles? Né? Jesus perguntou para os discípulos, né? Quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, Elias, que és um dos profetas, né? E ali houve uma interação de Jesus com Pedro, e ambos se identificaram. Sim. Né? É interessante essa identificação. Tu és o Cristo, tu és Pedro. Exatamente. Falou quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu ali, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Sim. E Jesus também identifica, chama Pedro pelo nome. E também te digo que tu és Pedro. Jesus estava falando, eu conheço você, eu sei quem você é. Eu estou treinando você está sendo formado para ser o meu discípulo. Certo. Então, o segundo ponto que a gente tem que ter muito bem claro, estabelecido, é que a gente precisa entender ser é mais importante do que fazer. Então, o primeiro ponto seria o fundamento. O fundamento é Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele fala, né? Eu pus o fundamento, em 1 Coríntios capítulo 3, né? Ele fala, ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Cristo, aquele que já está posto. O segundo ponto é a gente entender que é mais importante nós sermos do que fazermos, porque aquele que faz. Exatamente. Mas nem todo aquele que faz né? É o que a gente estava até conversando, né?
o fazer, na verdade, é inerente ao discípulo, Sim. né? Porque o impacto que ele recebeu do contato com a palavra, com o Filho de Deus, mudou quem ele é. E a motivação, até a motivação é outra. A motivação está fundamentada em Cristo, na responsabilidade de se propagar o Evangelho, né? E cumprir a missão, né? Então, a gente precisa entender que antes de ir fazer a missão, a gente precisa ser, né? Porque senão a gente vai na nossa força, a gente vai na nossa sabedoria, no nosso fundamento. E a missão está fadada ao fracasso, né? Sim. Então, Cristo é o fundamento. Nós precisamos ser esses discípulos de fato, né? E quando a gente vai analisar essa questão do discipulado, essa relação do discipulado, a gente entende que existe um processo e um propósito, Certo. né? E o propósito, que é o processo é onde a gente vai falar sobre o último ponto, né? Sim. A gente faz essa Último divisão. Ponto, então o Exatamente. terceiro ponto agora, manda ver. Terceiro ponto, a gente vai entender que o processo, a gente precisa entender o processo. Entender, abraçar e viver esse processo. Em que se dá de fato esse processo? Vai estar ligado à questão do ser, né? Certo. Porque o processo ele se desenvolve no nosso relacionamento com Cristo. O processo ele se dá em ter uma vida com Cristo. Quando ele chama os discípulos, ele os chamou para estarem junto com ele. É isso que a Bíblia fala. Ele os chamou para estarem junto com ele. Então, o processo, Jonathan, primordial é estar com Cristo. Ele é a fonte, ele vai nos suprir, ele vai trazer toda a sabedoria. O texto fala, né, de Mateus 28, toda a autoridade me foi dada. Então, da onde nós recebemos a autoridade? Do nosso relacionamento com Cristo. Não existe discipulado à distância. Né? Alguém já disse que a única coisa que a gente consegue à distância é admiradores, no máximo. O discipulado genuíno, para ser um discipulado, tem que ser algo perto. Os discípulos, eles amanheceram com Jesus, eles deitaram, dormiram com Jesus, comeram com Jesus, viram os milagres junto com ele, foram questionados por Jesus, né? Então eles tiveram uma vida íntima. Tinha o evento ali, curas, milagres, e tinha o cotidiano. Exatamente. Esse é o processo. Esse é o processo do dia a dia. Certo. E outro ponto fundamental, é uma coisa que não termina. Porque nós sempre vamos estar sendo discipulados por Ele. Jesus não é um mestre esgotável, né? Exatamente. Eu aprendi tudo com Ele. Não. Ele é uma fonte que não tem fim. Inesgotável. E nós vamos morrer aprendendo com Ele. Sensacional. Exatamente. Então, sem isso, pastor, nem começa. Não, né? nem começa. Nem procura cumprir essa A missão. gente tem como prioridade entender todo esse processo, que Jesus é o fundamento, que a gente precisa ser discípulo, aprender a ser. Sim. E esse ser desemboca no abraçar o processo, viver o processo, que é uma vida de relacionamento. Porque como que a gente vai sair para cumprir uma missão sem ter relacionamento com o Deus da missão? Sim. Com o Deus que nos envia para a missão. Nós vamos estar saindo para fazer qualquer coisa, menos cumprir a missão que Jesus deu. Sim. Quando ele diz, né, toda autoridade me foi dada, significa toda. Então não há autoridade fora dele. Não dá. Então não adianta. Exatamente. Não adianta. Não há nenhum nome, né, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, né? Então a salvação é só em Cristo. A autoridade está nele. Porque quem que foi para a cruz? Cristo. Não foram os reformadores, não foram os apóstolos. E ainda que tivessem ido, não seria suficiente. Pecadores. Pecadores. Morrendo, né? A morte justa, né? Então, o Deus Santo, né, se esvaziou, como diz o saudoso Hernandes Dias Lopes, né? Se vestiu de pele humana, habitou entre os homens. Glória a Deus. Né, e operou uma grande obra. Amém. A maior obra de todos os tempos. Amém. E a continuação dessa obra se dá no proclamar essa obra. Amém. E Glória Ele chamou homens como eu, como você, como esses que estão nos vendo junto hoje, né? Para cumprir a missão, né? Sim. Que é o propósito final. Amém. É isso daí. Pegou aí os 3 passos, que você possa cumprir isso na sua vida, ter um relacionamento íntimo com Jesus, que Ele vai também te dar autoridade, como deu para os seus discípulos mudarem o mundo. Obrigado, pastor. Amém. Tamo junto. Amém. Fica na paz. No processo e no propósito. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Um abraço para todo mundo e até a próxima.